Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão me ver um pouquinho diferente aqui, porque eu trago um campo sistêmico astrológico e como a constelação sistêmica e a astrologia se comunicam perfeitamente. Hoje eu venho trazer uma demonstração de um atendimento que eu fiz com uma cliente, que eu não vou falar o nome para preservar a imagem dela, obviamente. É um caso real e que dentro do atendimento de mapa astral, eu fiz alguns movimentos sistêmicos com ela. Então, o que acontece? A astrologia, ela traz aí essa questão de todo o sistema, quando nós olhamos para as 12 casas astrológicas, as 12 áreas da vida, e os familiares, que são os representantes do Sol e da Lua, Mercúrio. O Sol, que é o representante da figura paterna, ou de algum homem importante na família da pessoa, a Lua, que é o representante do feminino ou da mãe, e Mercúrio, que são os irmãos, né? E esse caso é muito interessante, porque durante o atendimento de mapa astral, eu notei uns aspectos muito complexos, muito difíceis, e à medida que eu ia conversando com ela, e eu ia falando sobre as questões dela com a mãe, as questões dela com o pai, os desafios que ela tem, né, no mapa. Ela tem uma lua no signo de Escorpião, na casa 5, fazendo uma quadratura com a casa 8. A casa 5, ela rege a criatividade, a infância, a criança, as brincadeiras, né, as diversões, namoro e por aí vai. Aqui a gente tem uma lua junto com Quiron. O fato da lua estar em Escorpião já traz uma necessidade muito forte de vínculo da criança com a mãe. Escorpião é um signo intenso, profundo. Então a criança ela sente essa necessidade de proteção, de convívio, né? A mãe precisa ter essa entrega na educação da criança, nos cuidados com essa criança. Quiron aqui também foi muito interessante porque Quirón representa ferida, né? Uma ferida, lua, emocional, que vem do feminino, mãe. E aí, o que acontece? Que essa casa 5, lua, Quirón, faz uma quadratura aqui com a casa 8. Ela tem muitos planetas aqui na casa 8. Ela tem a Vênus junto com Urano e Netuno no comecinho da casa 8. Então, aqui a gente tem uma quadratura da Lua, Vênus e a Vênus junto com Urano, no signo de Aquário. A Vênus-Urano, por si só, Urano já representa o quê? Um corte. Corte com a mãe, com alguma mulher importante do sistema dessa criança. Na casa 8, que representa o quê? Uma crise, um trauma. Então, foi um corte que gera um trauma. A casa 5, ela está muito associada à sexualidade, ao prazer, ao namoro, romance, enfim. A casa 8 também. Só que a casa 8 é uma casa de segredos, de coisas ocultas, né? Então, essa cliente, ela me relata que desde cedo a mãe já entregou ela aos cuidados de outras pessoas. Então, ela passou muito tempo sendo cuidada por tias, vizinhos, ou seja, ela não tinha muito paradeiro. Isso gerou uma inconstância na vida dessa criança. E como a gente sabe que a Lua representa a nossa necessidade de segurança, de vínculo e proteção, quadrando Urano, então isso foi cortado e gera uma ansiedade emocional. Então essa pessoa, desde cedo, ela já sente Lua, que toda vez que ela tem um vínculo intenso, escorpião, profundo com alguém, aquilo lhe será cortado, aquilo lhe será tirado, né? E de uma maneira traumática, porque está na casa 8. É sempre um trauma, uma quadratura de Lua com Urano. E aqui a gente tem a Vênus também, que é a representante do feminino, né, da mulher. Então, essa mãe, ela abandona a criança, isso gera o quê? Uma ferida emocional de abandono. Quiron aqui, que representa a ferida, para viver a vida dela, tá vendo, gente? A Lua, quando ela faz uma quadratura com a Vênus, que é o nosso lado feminino, a Lua é o cuidar, nutrir, é o nosso lado maternal, de cuidar da casa, da família. E a Vênus é o nosso lado mais sensual, romântico, sedutor. Então, aqui existe uma dificuldade de conciliar esses dois lados do feminino, porque a Lua, ela está no signo de elemento água, é uma Lua emocional. E a Vênus no signo de Aquário, que é um signo mental, junto com Urano, que é um planeta que fala de liberdade, de rupturas,
de mudanças, né, sempre inesperadas, bruscas. Então, qual é uma das dificuldades dessa cliente? Toda vez que ela gosta de alguém, que ela sente aquela necessidade de permanecer com aquela pessoa, de gerar um vínculo mais intenso, mais profundo, com uma entrega, né, como é do signo de Escorpião, ela nunca fica tranquila, porque ela tem uma sensação de que aquilo será cortado, tirado, tá? E aí ela acaba terminando o relacionamento antes que a pessoa termine o relacionamento com ela. Então ela já percebe isso, ela já tem essa sensação que foi constelada lá na infância, quando ela era criança. Então, aqui existem duas necessidades do feminino dela totalmente diferentes. Um lado que quer ter filhos, casa 5, mas ela tem muito medo de ter filhos, fazendo uma quadratura com o outro lado do feminino dela, que é a Vênus, que fala de sedução, de romance, né? Junto com Urano e no signo de Aquário. Então, ela tem necessidade de vínculos intensos, profundos, ter filhos, mas ela também tem medo de perder a liberdade. Então, essa dinâmica aqui foi a mesma coisa que aconteceu com a mãe dela. Então, ela teve filhos, cuidou até um certo período da infância dela, depois ela cortou totalmente a relação com essa criança, com essa moça, e ela se sentiu abandonada e com muitas feridas emocionais. Então, agora, quando ela se torna adulta, o que acontece com ela? Essa dificuldade de ir para um relacionamento. Então, geralmente, ela atrai ou alguém muito profundo, que fica bastante tempo com ela, e em outros momentos, ela atrai um tipo de pessoa parceira, Vênus em Aquário, Urano, que não permanece na vida dela, né? Ou que impede o relacionamento de se concretizar, se tornar uma casa 7, né? Ela tem aqui na casa 7 o signo de Sagitário e ela tem Plutão na casa 6. Então, ela obsessivamente, Plutão, ela trabalha demais. Ela é obcecada pelo trabalho, pelos estudos. Ela tem Júpiter aqui na casa 9, no signo de Peixes. Então, essa aqui é a dinâmica do feminino, da relação com as mulheres do sistema dela. Aí eu fui conversando com ela, explicando que todas essas ocorrências aqui, né, o que a mãe fez com ela, provavelmente é um fato que já vem se repetindo. Aí ela fez revelações assim muito secretas, muito sigilosas e me contou, ela se abriu comigo quem era a mãe dela de fato, que não é o caso eu falar aqui, né? Mas o importante é que dentro do atendimento eu levei essa cliente para uma constelação. E como que a gente constela? De várias maneiras. Durante o atendimento, eu já trago o pensamento sistêmico, a filosofia sistêmica, né? As 3 ordens do amor, que é a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. Então, aqui houve uma exclusão, né? Aqui a mãe exclui a filha e ela se sente abandonada, ferida e com dificuldade de manter relacionamentos. Sem falar que ela precisa de relacionamentos profundos, mas isso incomoda o lado Vênus dela, que quer liberdade, que quer um relacionamento mais leve. A Lua Urano já traz aí essa ruptura, né, nas relações. Ela enjoa rápido, ela tem dificuldade de manter vínculos profundos por muito tempo, porque ela precisa de liberdade. Então, é muito importante a gente ter consciência daquilo que a gente traz no nosso mapa e como essa relação com o nosso passado, com a nossa ancestralidade, com a mãe, com o pai, marca a nossa vida. Ela já vem com isso no mapa dela. Então, a gente pode entender que ela também já vem com essa tendência, né? Então, ela é atraída por uma mãe, por uma família, onde essa repetição de padrões de abandono, de rupturas, precisa ser visto. E a constelação ela faz esse trabalho terapêutico, que é olhar para a dor, para as feridas emocionais, tomar a mãe, que é uma frase muito comum na constelação, tomar a mãe, tomar o pai, e eu fui explicando ela o que é o tomar essa mãe. Não quer dizer que ela precisa amar a mãe, perdoar a mãe. Ela pode até não concordar, mas ela precisa aceitar tudo o que aconteceu e como foi. Por quê? Metade dela
pertence à mãe e a outra metade ao pai, porque ela veio de um pai e de uma mãe, então tudo está no DNA dela. Ela é metade a mãe e metade o pai. Tudo dela vem desse casal. Então, tomar a mãe é aceitar a vida que chegou até ela através da mãe dela. Então, é muito diferente de perdoar, de ter que se reconciliar com a mãe, ir atrás da mãe. A mãe já está em outro lugar, a mãe já casou com outro homem, já tem 4 filhos. Então, quando ela olha para essa dor e entende, né, o que aconteceu, ela se emociona muito, chora, chora, chora. O choro, ele limpa, né, é aquela catarse, botar para fora tudo aquilo que está guardado, as mágoas, os sentimentos de abandono. Então foi um momento maravilhoso, onde ela se sentiu totalmente reconectada com a mãe dela, com o feminino, ela entendeu, né, a postura dela diante dos relacionamentos, e aí eu trouxe a questão da inclusão dessa mãe e do pai também, que eu vou deixar para contar em um outro vídeo, que vai ser a segunda parte desse vídeo, a inclusão desses irmãos também que nós vamos fazer numa próxima constelação, porque foi um momento muito intenso, então a gente trabalhou muito essa questão com a mãe, porque a nossa prosperidade tem a cara da mãe, a cara como eu enxergo a minha mãe, como eu vejo a minha mãe. Então é uma moça jovem que está fazendo faculdade, ela está terminando agora a faculdade dela, e ela sente esse desconforto de ir para a vida, porque quando ela fica voltada, né, presa nesse passado, da criança dela que sofreu muito, que foi jogada cada hora para um lugar, para casa de pessoas estranhas, e ela foi se adaptando ali do jeito dela, então ela consegue agora olhar para a vida dela. Porque quando nós ficamos presos no passado, na dor, nas feridas emocionais, nós estamos presos na nossa criança, naquela criança lá da infância que passou por tudo isso. E agora ela como adulta, o que aconteceu é olhar para essa mãe, entender e aceitar tudo como foi, do jeito que foi, e olhar para a vida dela. Olhar para a vida dela significa olhar para o trabalho, para os relacionamentos, para a prosperidade. Então fica mais fácil, a gente fica mais leve. E nós fizemos uma devolutiva de todas essas cargas aqui do sistema familiar das mulheres, né, do sistema dela, deixando com elas toda essa dificuldade que elas tiveram na época delas de ter um bom relacionamento, né? Aqui provavelmente teve muitos abortos, crianças entregue para adoção, ou seja, então o objetivo da constelação é trazer à tona aquilo que está oculto, aquilo que está escondido ali. E quando aquilo aparece, vem à tona, a tendência é que aquele sintoma vai diminuindo aos poucos. E o que é importante a pessoa fazer depois de um atendimento de astrologia com constelação? Ela ganhou consciência e ela vai colocar em prática na vida dela, toda vez que ela se lembrar da mãe, ela honra essa mãe dentro da alma, porque a constelação é um movimento da alma, é um movimento que acontece no espírito. A gente usa a astrologia de uma maneira racional, técnica, para entender onde estão os principais emaranhamentos, as lealdades invisíveis, para poder olhar para aquilo de uma maneira sistêmica. Então, no dia a dia, na prática, essa pessoa que já foi liberada dentro de um atendimento profundo, ela vai ela vai sentir isso reverberar na vida dela durante os próximos meses. E toda vez que ela se lembra da mãe, né, eu deixo sempre ali uma reflexão, e toda vez que ela se lembrar da mãe, provavelmente não vai ser com tanta dor, com tanta raiva de ter sido abandonada. Então ela sabe que a vida chegou até ela através da mãe e através do pai. E quando ela honra essa vida, ela consegue fazer algo de bom com essa vida que ela recebeu, independente de quem foi a mãe, se a mãe abandonou, se a mãe bateu, agrediu, ou seja lá o que for. Aqui nós olhamos para a vida. Honrar a vida que chegou até nós traz um novo sentido
e uma nova visão de mundo e de nós mesmos, tá bom? Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, a astrologia e a constelação sistêmica, que é um casamento perfeito. E se você tiver interesse em conhecer esse tipo de atendimento, eu vou ter muito prazer de olhar para o teu sistema, para suas questões e a gente dar um lugar para tudo isso aí no seu coração, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo falando de astrologia sistêmica.